Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje é a primeira aula das aulas de aquecimento para o curso O Código do Inglês. Vou ensinar como é que você sai do zero no inglês e consegue aprender inglês em menos de 12 meses. Letícia, será que isso é possível? É totalmente possível. Aconteceu comigo quando eu apliquei esse método em mim. Na verdade, eu nem sabia que era um método que eu tinha criado, mas quando eu fui morar nos Estados Unidos, em 1996, eu consegui aprender inglês em menos de 3 meses. E não foi porque eu estava lá, não, foi porque eu me tranquei num quarto, né? Eu falei, eu só vou sair daqui quando eu estiver falando inglês e conseguir conversar com todo mundo. Eu apliquei esse método em mim e aí em 3 meses já estava interagindo. E eu venho aplicado esse método em milhares de alunos meus estão tendo resultado real, tá? Muitos até já tinham tentado de tudo antes de conhecer o meu método, e agora, lá com bastante persistência, em poucos meses, eles já estão conseguindo destravar o inglês. Hoje eu vou ensinar para você um pouco sobre a pronúncia do inglês, né? Por que que é tão difícil, né? Eu peguei algumas coisinhas assim que realmente travam a sua língua na hora de falar, porque os sons, eles não são parecidos com o do português. Eles não são nem um pouco parecidos. Então, na verdade, a sua dificuldade com a pronúncia não é porque é difícil, é porque você ainda não desenvolveu aqueles músculos da sua língua, da garganta, os músculos da fala para reproduzir esses sons. Então, eu vou ensinar para você algumas dicas, né? Vou ensinar algumas dicas para você ir desenvolvendo mais esses músculos, e aí você vai cada vez mais ter mais facilidade e melhorar cada vez mais a sua pronúncia. Eu quero dividir aqui com vocês alguns slides. Pronto, fiz a mágica. E se você quer começar a falar inglês ainda em 2024, escreve aqui. Eu quero falar inglês em 2024. Escreve, não, vamos mudar a frase. Escreve assim, ó. Eu vou falar inglês em 2024. Escreve essa afirmação aqui nos comentários, porque você mostra que você está firmando um compromisso comigo e com todo mundo que está assistindo esse vídeo. Então, escreve aqui, eu vou falar inglês em 2024. Se você é comissário de voo, parece que a Gol Linhas Aéreas vai abrir processo seletivo agora no final do ano. E se isso for verdade, tem prova de inglês durante o processo seletivo. Então vamos lá, vamos para a primeira pronúncia. E essa daqui, para mim, eu acho que é uma que os meus alunos mais têm dificuldades. Mas eu dando essas dicas aqui para você, vai ficar mais fácil. Então é o TH, tá certo? E existe um alfabeto que chama alfabeto fonético. Esse alfabeto ele tem um nome específico, mas eu não vou entrar, né, nesse mérito agora. Mas esse alfabeto, onde você acha? Nos dicionários. Os dicionários geralmente tem a palavrinha lá e tem a transcrição fonética nesse alfabeto. No alfabeto fonético, reproduzindo os sons. Eu sei ler esse alfabeto, ainda mais porque eu sou formada em letras, tá? Eu sei ler esse alfabeto todinho de cabo a rabo, eu conheço todos os sons. Eu não espero que você conheça esses sons, nem decore nada, não é isso que eu quero. Ainda mais porque você tem um caminho longo pela frente ainda de aprendizado. Isso daqui é depois. Então, para você não ter que decorar todos esses sons, que eu aconselho fortemente que você faça, e era o que eu fazia, né? Eu quero que você escreva
no seu caderno, o jeitinho que você entende que eu falo, tá? Escreve no português mesmo, do jeito que você entende. Sabe aquela anotação que só você entende, ninguém mais consegue entender o que está escrito? É essa anotação que eu quero que você faça. O importante é você entender e como é que você vai reproduzir esse som. Eu fazia muito isso lá por 2001, 2002, quando eu comecei a fazer os meus primeiros speeches a bordo como comissário de voo, eu fazia lá na VASP os speeches em português e em inglês. E a gente tinha, não tinha ainda smartphone naquela época, a gente tinha um caderninho xerocado que a gente comprava lá na Vieira de Moraes, lá em Congonhas. Tinha uma lojinha de Xerox. Quem que é dessa época da loja de Xerox? Deve existir ainda, não sei, né? Lá na Vieira, na esquina, na frente do trem. Você ia lá, comprava o livrinho dos Spitz, e aí lá tinha todos os Spitz da empresa em português e em inglês. E você já deve ter percebido, mesmo se você já fala inglês, que algumas palavrinhas do speech, elas são meio complicadinhas, né? Então, o que que eu fazia para não cometer nenhuma gafe na frente de 100, 200 passageiros? Eu fazia transcrição certinha daquela palavra, no português mesmo, do jeito que eu entendia, para na hora eu não errar. Se é uma palavra que eu sabia que eu treinava antes na minha casa, mas se era uma palavra que eu sabia que eu ia errar, eu fazia essa transcrição. Então vamos lá. O TH aqui, ó, tem esse zero cortado e esse é um D, né, com corte aqui. Então, eu tenho dois exemplos. O primeiro é desse zero cortado, que é o think, think. Então, ó, tenta ver. Eu sei que eu tô pequenininha aqui, mas pega a sua língua, aponta, coloca atrás os dois dentes da frente e assopra. Não fala ainda a palavra. Só assopra, ó. Esse é o som. Agora, vamos pronunciar a segunda parte da palavra, que é ink, ink. Agora você assopra. Think, think. Ok? Agora a segunda palavrinha. This, this. Tá vendo que mudou o som? Aqui já é um Dzinho. Um Dzinho. This. Só que não é o this, né? Olha como eu falo em português. This, this, this. Você vai fechar um pouco a boca, enrolar a língua, ó. This. A língua meio que ela faz uma barquinha, ó, this. E aí o som sai perfeito. E olha essa frase. Think about this theory. Aqui também, ó, theory, theory. Think about this theory. Think about this theory. Aqui, ó, assopra, de e assopra. Pense sobre essa teoria. A tradução da frase. Agora tem outro exemplo aqui. E aqui, dependendo, né, do seu sotaque do português, vai te ajudar ou atrapalhar. Então, aqui é o R. Red, car. Tá vendo, ó? Red, car, red. Tá vendo que ele é bem puxado? Red, car. É um R. The red hat is on his head. Então, vamos lá para essa frase.
O chapéu vermelho está na cabeça dele. O R, então, mesmo no começo da palavra, tem som de R. E o H tem som de R. Só que tem uma grande diferença entre o R e o H. Por quê? Porque o R é o R, né? O R. E o H é um R, só que é um R que ele, ó, só vibra daqui para cima. Ele não vibra a garganta, ó. Head. His head. Então, se eu falar aqui, ó, head, eu tô falando essa palavra aqui que é cabeça e não vermelho. Então, eu tenho que puxar bem, ó, red, red. The red hat is on his head. Trava-língua, né? The red hat is on his head. Agora tem os sons vozeados e o não vozeados. E aqui que está o maior erro. Por quê? Porque no português nós não temos palavras que terminam em consoante. Nós não temos palavras que terminam em consoante. Então, nós temos a tendência de colocar uma vogalzinha aqui no final. Então, ao invés da gente falar bad, bad, eu vou falar bet, bad, não é isso? Só que se eu colocar o som do i ali no final, eu estou mudando o significado da palavra. Então, eu tenho que falar bad, is bad. Então, essa é a primeira dica. A segunda, que tem sons vozeados e não vozeados. O que é isso? Tem algumas consoantes que, quando você pronuncia, elas são bem sequinhas e só sai ar. Só sai ar. E as vozeadas, é normal, ela também é seca, porque ela não tem a vogal ali, né? Só que ela tem som. Deixa eu falar na prática para você entender. Então, aqui eu tenho essa listinha. Às vezes, a letrinha é a mesma, né? Por exemplo, aqui, ó, o TH tem dois sons. Tá certo? Mas vamos aqui, então. O P, ó, tá vendo quando eu falo P, esse é em inglês, tá? Ele não é vozeado. Pat, pat. O T também não. Top, top. O K não é vozeado, é o cat, cat. O F também não. Olha como que o F fica. Isso daqui não é o alfabeto, tá? A gente está tendo aula de pronúncia. Então, é o som da letra. Olha o som do F. Esse é o som da letra sozinha. O TH, aqui nesse caso, é o só sai ar. O S e o SH. Então, essas são as consoantes, né? Não vozeadas. Então, as palavrinhas ficam pat, top, cat, fan, think, sip, ship. Muito bem. Agora vamos para as vozeadas. Vozeadas. O B é b, vozeado. O D é d. Olha o D, ó. D. Cuidado para não confundir com o G, que é o g. O V, v. Aqui é o d. O
Z, ó, Z. E o S aqui, ó, é J. Esse S aqui é som de J, tá bom? Então, por que eu preciso saber isso? Para eu conseguir distinguir uma palavra da outra, porque você vai ver, eu vou pronunciar e depois elas são muito parecidas. Vem comigo nas vozeadas. Bat, dog, gap, van, this, zip, measure. Então tá. Então aqui agora, olha só os sons, como eles são parecidos, só que não, né? Porque aqui não é vozeado e aqui é vozeado. Bat, bat. Top, dog. Cat, gap. Fan, van. Think, this. Sip, zip. Ship, measure. Olha como é parecido, só que se você presta atenção, é totalmente diferente. E o significado também, tá? Então, vamos de novo? Repete comigo. Pet, bat, top, dog, cat, gap, fan, van, think, this, sip, zip, ship, measure. Agora, deixa eu fazer mais algumas observações e dar uma notada para você revisar, porque eu estou te passando muita informação, tá? Então, ó, o T, ele não é vozeado, nem o P, né, que é o P, e nem o K. Essas letras estão no final das palavras. Então, quando você pronuncia, essa última letra, o som é bem seco. Pat, top, cat, pen, think, sip, ship. Tudo bem? Agora, as outras palavras, tem umas que tem a última letra vozeada ou não. Ó, mas é a mesma coisa. Eu não coloco, não caio na tentação de colocar uma vogal ali. Bat, dog, gap, van, this, zip, measure. Agora eu quero fazer mais duas observações. O van termina em N. A letra N é N. N. Eu termino pronunciando, batendo a língua no céu da boca. Então, eu tenho que marcar esse N. Não é som de igual no português. É ven. Bati a língua no céu da boca. Marco o N. Ven. Pen. Consegue notar a sutileza do som? Faz toda a diferença. Agora aqui é o measure. Ué, e esse E, Letícia? Olha só essa dica. Anota e guarda isso para a vida. Quando a palavra em inglês termina com a letra E, eu não pronuncio a letra E. Por essa você não esperava. Conta aqui para mim se você esperava por essa. Não esperava, né? Agora vamos lá para a redução dos sons. Às vezes você assiste um filme, assiste uma série, e aí você não entende o que eles falam, porque eles emendam. E você precisa começar a emendar também quando você for ler. Principalmente se você for ler um anúncio a bordo, né? Um speech, você que é comissário de voo. Então, aqui eu tenho dois exemplos. E às vezes falam, você não pode juntar em uma entrevista de emprego porque o inglês não é formal.
Gente, você não pode falar gíria, tá? Isso daqui não é gíria, isso daqui é o inglês falado. Tudo bem? Tá bem claro isso? Então, tudo bem, vamos lá. Então, nós temos a redução dos sons, e aqui eu tenho um exemplo, que o going to, indo, né? É o verbo no plural, né? Você transforma no plural, colocar going to, eu estou indo fazer isso. Going to, fica gonna, e a ligação dos sons, igual aqui nessa frase. Can I, soa como can I. Ó, can I, tá vendo que aqui eu escrevi? Como é que você fala no português? É isso aqui que eu quero que você anote, tá? E olha só essa frase. Você aprende que é What are you going to do? What are you going to do? Só que o nativo vai falar What you gonna do? Não tem até uma música? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do? Na, 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 né? Tem. Então, ó, what you gonna do? Nem fala o you, não. What you gonna do? Ok? Ah, Alexa, mas eu não sei falar assim. Não, você nem precisa falar assim, tá? Você fala do jeito que você sabe, só que você precisa entender quando você for entender que existe essa opção quando você for conversar com o nativo, tá certo? E eu gosto muito também de fazer as ligações quando você vai ler um speech. Você tem que colocar lá os linkzinhos, né, de ligação para você ler as palavras emendadas para ter fluidez na sua leitura e na sua fala também. Senão fica aquela coisa, eu sou um robô, né, muito engessado. E aqui eu coloquei algumas abreviações para você anotar aí, para você estudar e decorar, para quando você for assistir a um filme, a uma série em inglês, escutar uma letra de música, tentar cantar junto, você entender o que, que a pessoa está querendo dizer, tá? Então, what did you do? Fica what did I do? What did I do? How are you? How ya? How ya? Did you eat? Did you eat? Did you eat? Did you eat? What do you want? What do you want? What do you want? Give me that. Give me that. Esse give me fica gimme, tá? E também, se eu não me engano, tem uma letra na música daquele musical Mamma Mia, que tem o filme também, que fala gimme, gimme, gimme. Letras de músicas são excelentes para você entender isso aqui, que é a língua falada no dia a dia, tá? São excelentes. Então vamos lá. Hoje nós aprendemos então o TH, o R e o H, os sons não vozeados e a redução do som. Já foi muita coisa, né? Porque hoje é só a nossa primeira aula. Antes da gente terminar, eu quero que você leia esse texto em voz alta. Leia esse texto em voz alta. É um perfeito trava-língua isso aqui, hein? Estou esperando você ler, hein? Veja se você já consegue começar a identificar qual TH tem som do R, né, daquele zero cortado, e qual tem o som do D. Eu vou ler uma vez e eu quero que você tente identificar, tudo bem? Vou ler devagar, tá? Depois eu leio rápido. I think that Ruth is running through the park. She picks 3 ripe apples and puts them in her basket. Then she walks back home, thinking about the weather.
Agora eu vou ler normal, tá? I think Deborah is running through the park. She picks 3 ripe apples and puts them in her basket. Then she walks back home thinking about the weather. E aí? Se eu fosse você, eu printaria esse texto para eu ler em voz alta e ir treinando aí os seus músculos da fala. E aí, o que vocês acharam da aula? Foi fácil? Foi difícil? Você já conhecia esse assunto? Conta aqui para mim qual que é a sua maior dificuldade no inglês, tá? Essa semana vai ser uma sequência de 3 aulas. Semana que vem, mais 3 aulas. Depois, na outra semana, nós vamos dar início ao código do inglês com mais 4 aulas. Tá certo? Um beijo. Vejo você amanhã.